noite a todos. Eu comentei com a Cris que dessa vez eu iria comentar sobre a nossa proximidade para com Deus. O que nós estamos oferecendo para Deus na nossa caminhada? Porque é uma troca, né? Deus, na sua grandeza e na sua soberana bondade, embora Ele seja um soberano, bondoso Pai para nós, misericordioso, porque se nós formos falar na realidade, todos nós somos falhos. Ainda estamos na caminhada, buscando na nossa evolução algo constante, né? Seja a felicidade, seja a paz, a harmonia e o entendimento das coisas, porque nem tudo a gente sabe, né? Aliás, a gente sabe bem pouco, né? Então essa reflexão que eu trago para vocês, eu trago também as minhas dificuldades aqui, né? Que são muitas, né? Então eu usei um pouquinho dessas minhas dificuldades para nós refletirmos aqui, né? Nessa noite. Então a nossa direção para Deus, né? Como é que ela está? Qual é a nossa reflexão sobre isso, né? Como é que a gente vai entender o que é que Deus quer de nós? Né? Então na nossa caminhada, Deus é tão bom que Ele nos beneficia. A gente para e pergunta assim, mas Deus olha para nós individualmente? Ele nos trata individualmente, cada um de nós? Ele vê cada problema que nós temos? Posso dizer para vocês que sim. Não é Deus diretamente, porque Deus tem bastante coisa para fazer. Mas Ele faz isso através das suas leis. São elas que nos regulam, as leis divinas e as leis naturais. Elas regem todo o nosso universo, não é só o nosso planeta. Todo o universo é regido por essas leis, essas energias, né? Então a gente está envolvido nessas energias, não somente nós, né, os seres humanos, mas todos, né, do universo, todos que são criados por Deus. Aqui em nosso planeta, as leis divinas, elas regem a natureza, todos os seres vivos, os elementos químicos, tudo é regido pelas leis de Deus. Nós entendemos essas leis, como que nós vamos percebê-las, né? Elas estão no nosso dia a dia, mas a gente não consegue absorvê-las, né? Todas elas. Porque a gente tem as nossas atribulações, as nossas atenções muitas vezes estão direcionadas para outras coisas, né? Muitas vezes as coisas materiais que nos cercam e que exigem de nós uma certa atenção, porque na nossa caminhada evolutiva nós ainda dependemos, né, da matéria, das coisas materiais, da questão do trabalho, que também as leis divinas regem o nosso trabalho. Então tudo isso é o que vai absorvendo a nossa atenção na nossa caminhada. E como é que a gente vai entender onde é que está escrita essa lei? Onde estão escritas essas leis divinas, né? Então aqui no Livro dos Espíritos eles dizem para nós que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Mas como que elas vão nos reger através da nossa consciência? A nossa consciência, ela vai se aflorando e ela vai nos auxiliando cada vez mais, né, conforme a nossa evolução. Então, conforme nós vamos tendo o nosso crescimento, a nossa busca, a nossa troca, né, de, por exemplo, como eu falei agora, né, trocando as nossas atenções das coisas fúteis, materiais, mas buscando sim o interesse do espírito, como é o caso agora. Nós estamos buscando um alimento para o nosso espírito. Então, quando nós formos modificando e evoluindo nessa caminhada nos sentimentos, a nossa consciência ela vai se aflorando mais. Nós vamos ter uma relação maior, né, de consciência íntima nossa, e ela vai nos fortalecer nas leis de Deus. E nós entendendo as leis do nosso Pai, misericordioso e bondoso, né, que nos rege, Ele é tão bondoso e misericordioso, mas Ele é um Pai justo. Ele entende que Ele precisa nos auxiliar com a sua providência em todos os momentos.
mas ele entende também que a nossa evolução depende de nós. Nós temos que ter o mérito da evolução. Nós não podemos achar que Deus, nosso Pai, vai nos carregar no colo e vai nos levar aonde nós precisamos ir na evolução. Não. Nós precisamos ter o nosso mérito. E o que seria o nosso mérito? É o nosso crescimento através das nossas experiências aqui na Terra. Se nós não experimentarmos todas as coisas que nós necessitamos para a nossa evolução, nós não conseguiremos ter como base o que é bom e o que não é para nós, certo? Dentro dessas experiências, a gente pode aqui citar, né, as boas e as ruins. Na questão evolutiva e no momento evolutivo em que a gente se encontra agora, claro que a gente sempre vai encontrar mais dificuldades do que benefícios na nossa caminhada. A gente tem tribulações, obstáculos, né? Coisas que a gente não entende na nossa vida, sentimentos que nos prejudicam, pensamentos, tudo isso a gente vai falar aqui. Né? Então tudo isso são coisas que nós precisamos entender na nossa jornada. E a mudança disso tudo é que vai ser o nosso mérito. Nós nos desprendermos desses sentimentos, dos atos e dos pensamentos, para que nós possamos naturalmente, vejamos bem que nós vamos sair de uma posição cômoda, que é hoje nós errarmos nas nossas dificuldades, nós vamos passar por uma posição de sofrimento, querendo modificar a nossa posição atual de dificuldades, sejam elas quais forem, para que nós possamos alcançar, né, um patamar de naturalidade, na paz, na serenidade e na certeza de que nós queremos e na certeza de que o que nós estamos fazendo é uma coisa certa. Então, essas experiências são muito necessárias para nós, para que nós possamos colocar essas ideias como um alicerce. Não são só palavras, não são só momentos que a gente passa, são situações que vão servir para nós como alicerces. Assim é para os espíritos mais evoluídos. Aqueles espíritos para os quais já passaram pelas nossas experiências, pelas nossas dificuldades, sejam elas quaisquer que sejam os planetas em que eles viveram, porque a gente precisa ter essa consciência, né, que nós temos esse intercâmbio, a gente tem vida na espiritualidade, e nós temos espíritos que são mais evoluídos do que nós, que nos auxiliam. Aqui nós temos um exemplo. A espiritualidade que nos auxilia aqui, ela rege e ela trabalha com energias que nós não conhecemos. Energias essas que nos beneficiam, nos auxiliam na questão espiritual e na questão do nosso corpo físico, não é? Então são espíritos que têm um conhecimento maior do que nós. E eles já estão alicerçados nesse conhecimento. Eles não trazem aqui uma dúvida. Eles não trazem para nós algo que eles vão dizer para nós, talvez seja assim. Não, eles têm o conhecimento e esse conhecimento está alicerçado. E assim vamos ser nós, quando tivermos a nossa evolução, a nossa caminhada. Por isso que é importante a gente saber que as dificuldades que nós passamos, eu não precisaria passar por isso. Muitas das vezes a gente precisa passar. A gente precisa passar para que a gente possa nos modificar em certas coisas que são necessárias que nós não percebemos. Então as leis de Deus estão atuando aí nessa situação e nós não estamos percebendo. O que nós pensamos que é algo ruim, como por exemplo uma doença, né, ou uma dificuldade física, uma dor, isso na verdade pode ser algo em nosso benefício. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades as provas que são necessárias para nós, como essa que eu falei, mas também a gente tem as desnecessárias. Vamos comentar sobre isso. E dentro dessas leis divinas, né, às quais nós estamos sendo regidos, mas nós não somos máquinas, né, de Deus. Deus nos dá liberdade, Ele quer que nós evoluamos conforme o nosso merecimento e o nosso esforço. Então Ele dá para nós o livre-arbítrio.
nós temos a liberdade de arbitrar sobre todas as coisas as quais nós temos domínio. A gente pode entender que chega um ponto que o domínio das coisas foge de nós. Aí está sob o comando de Deus, porque nós não entendemos mais. Mas até o limite em que nós entendemos, nós temos a liberdade de agir. E essa liberdade é que nós precisamos evoluir, porque vamos ser reais, mas eu falo por experiência própria, a maioria das coisas que eu tento escolher são erradas, não são boas para mim, tá? Então a minoria delas já estão acontecendo e é uma boa coisa, né? Se eu errasse tudo aí seria pior, né? Mas a minoria delas eu já estou conseguindo acertar. Então já é uma evolução que a gente está chegando, né? Mas a gente erra bastante nas nossas escolhas, não é? Essas escolhas envolvem os nossos atos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Elas envolvem o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, não é verdade? Todas essas ações, elas resolvem tudo. Nós entendermos o amor ao próximo, como que nós estamos tratando com o nosso próximo, qual é a relação que nós temos com o nosso próximo no dia a dia, e qual é a dificuldade que nós temos de amor a nós mesmos. Não nos enganemos achando que nós nos amamos, porque, como eu falei aqui, conforme nós escolhemos errado, nós estamos agindo contra nós mesmos. Nós estamos sabotando a nós mesmos, né? E isso a gente faz bastante. Vou dar um exemplo. A gente tratar com um sentimento de orgulho na nossa vida. A gente acha que o orgulho é alguma coisa que vai nos sustentar em algo. Mas o orgulho, ele está nos tirando muita coisa. Nós temos a oportunidade de perdoar alguém, de aproveitar o momento de amar alguém, e a gente perder esse momento pelo orgulho é uma coisa que a gente está se auto-sabotando, né? E o orgulho é uma coisa tão forte em nós que ele é uma das dificuldades que nós estamos falando agora aqui, de entender as leis de Deus. Ora, Deus coloca tanta oportunidade na nossa vida, tantas coisas acontecem na nossa vida para que a gente consiga compreender as coisas, mas os sentimentos, né, e a gente trabalha muito lá na Seara do Amor, que o orgulho e o egoísmo são chagas da humanidade. Eles atrasam a humanidade, a todos nós. São coisas que nós ainda não conseguimos dominar plenamente, mas no futuro próximo a gente vai conseguir. Então a questão do livre-arbítrio, a gente sim está atrapalhando, né, o nosso próprio amor, né, a nós mesmos. E se nós não conseguimos entender o que nós podemos sentir de bom para nós mesmos, como é que nós vamos saber o que o nosso próximo precisa, né? Então é complicado para nós, mas a gente vai chegando lá devagarinho. Como eu falei para vocês, a questão dos sentimentos e das nossas ações que nos trazem sofrimento, né, eles também nos trazem necessidade da mudança. É um exercício constante dentro do nosso lar, dentro da sociedade, no trabalho, lá na igreja, na sociedade espírita, em qualquer lugar que a gente esteja, até mesmo sozinho, né? A gente tem que controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente nem imagina o quão deletérios eles são para a nossa questão física, né? E os nossos sentimentos e ações também. Porque a gente pode ter lá uma ação errada, um pensamento forte, né, sobre o outro irmão, e a gente pensar, mas isso vai acabar fazendo mal para ele. A primeira pessoa que vai sofrer com isso somos nós mesmos. Porque a ação do pensamento e do sentimento, ela é primeiramente o nosso organismo que absorve. Ou seja, aquelas pessoas que talvez tenham um sentimento de inveja ou tenham uma revolta, o organismo daquela pessoa vai ser o primeiro a sofrer com esses sentimentos. Porque o sentimento vai passar primeiramente por ele para depois ser emanado aos outros. Tá? Então, pensemos e refletimos sobre isso, né? Sobre a nossa questão dos pensamentos e dos sentimentos.
que nos fazem tão mal. E o reflexo disso tudo vai vir, como eu falei agora, para o nosso corpo físico. E aí o que acontece? Vem para nós a questão das dificuldades, das doenças, né? Sejam elas um pouco mais graves, sejam elas leves, aquela dor de cabeça que me incomoda o tempo todo, né? Todo dia eu tenho uma dor de cabeça, tenho uma dor no meu corpo, eu chego do trabalho, o meu trabalho não foi bom, eu chego em casa, meus filhos estão esperando com amor, eu chego revoltado, eu chego bravo. Não são eles que vão absorver primeiro. Quem vai absorver, quem vai passar por isso sou eu. Eu que estou sofrendo, eu que estou sentindo aquelas energias, tudo passa por mim primeiro. Então refletimos sobre isso. Nosso corpo físico ele depende muito do que nós sentimos e do que nós pensamos. Seja na nossa intimidade, né? Porque às vezes a gente não exterioriza isso. A gente não fala, a gente não age, mas a gente pensa e a gente sente. Então o nosso corpo físico ele vai... E ele é a nossa ferramenta, né? Nosso corpo físico é a nossa ferramenta, a gente precisa muito dele. Porque nós sabemos que a nossa essência ela é espiritual, nós somos um espírito. O nosso corpo físico é só a nossa ferramenta, certo? Mas nós precisamos dessa ferramenta para a gente passar pelas nossas provas, tá? As doenças, as dificuldades, os obstáculos, eles servem para que nós também saiamos da nossa zona de conforto, né? É aquela vida que nós temos contínua, sempre sentindo a mesma coisa, sempre tendo os mesmos atos, tratando sempre as pessoas do mesmo jeito, certo? Se a gente trata as pessoas com muita bondade, às vezes elas podem nos maltratar. A gente tem que tratar com bondade, mas a gente tem que também ser sério, né? A gente não pode ser tão bonzinho, né? Ser bom é uma coisa, bonzinho é outra coisa, né? Então a gente tem que ser bom e justo, assim como Deus é. É como eu falei no início, Deus não é bonzinho, Deus é bom. Ele nos concede tudo que a gente precisa, mas nós temos que ter o mérito das coisas, né? Assim são as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que tratar elas bem, a gente tem que ter bons sentimentos com elas, assim são os nossos filhos também, mas eles precisam ter o mérito das coisas que eles precisam, não é? Eles precisam também evoluir, assim como nós. E assim são as pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos ter também a saída da nossa zona de conforto. Nós não vamos nos transformar em pessoas boas ou más, né? Não é isso que eu estou falando, pelo contrário. Nós temos que cada vez ser mais bons, né? Mas a gente tem que ter um senso de razão, a gente tem que ser justo sobre todas as coisas, né? Não é verdade? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E quando as coisas estão ruins? Quando a gente é mal-humorado o tempo todo, qualquer coisa nos tira do centro, né? A gente deixa de ter atenção boa em alguma coisa para ter uma revolta. Quando chega uma dificuldade de doença na família, a gente pensa, poxa, mas onde é que está Deus? Né? Deus está ali na doença. E Ele precisa que nós estejamos juntos, porque a prova pode ser nossa também, não é verdade? Então essa saída da nossa zona de conforto, ela é muito importante para que a gente tem que refletir isso. Assim, para isso servem as nossas dificuldades, para que a gente saia da zona de conforto, tá? Aí como eu falei para vocês, das provas necessárias, é o que a gente falou agora. São as provas necessárias para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, para a nossa saída da zona de conforto. A gente não pode estar numa zona de conforto, porque Deus quer que a gente modifique. A gente está mais ou menos num patamar evolutivo, todos nós aqui do planeta. Mas a gente sabe que existem sentimentos melhores, a gente pode ter hábitos melhores e a gente pode trazer uma vibração melhor para o nosso planeta. Mas isso depende coletivamente de tudo. Não vai ser uma pessoa que vai fazer. É claro que a gente vai começar aos poucos, né? Vibrando pelo bem, fazendo uma prece pelo nosso próximo, né, querendo o bem para todo mundo. A gente vai começando uns e outros vão lá, daqui a pouco a gente está numa vibração diferente. Então essa é a necessidade quando a gente tem essas provas, a mudança evolutiva coletiva do planeta. E aquelas provas que são desnecessárias, né? Aquelas provas que são desnecessárias são aquelas provas repetidas.
que a gente já passou uma vez na nossa vida e a gente vai aceitar passar de novo, não é verdade? E isso que eu falo para vocês, eu estou falando numa visão ampla. São coisas que talvez nós tenhamos trazido de outra vida, que hoje nessa vida a gente não consegue explicar. Ah, por que eu estou passando por isso? Mas eu sou uma pessoa assim, assim. É uma falha que eu trouxe da outra vida. E aí essa prova desnecessária eu vou passar de novo? É por isso a importância de nós entendermos as leis divinas. Tá bom? Gente, assim, ó, tinha um pouquinho mais, mas está bem tranquilo. Acho que deu para passar uma mensagem para vocês, tá? Então, o que eu digo para vocês? Vamos buscar a nossa liberdade, tá? E o apego a sentimentos ruins e as coisas materiais. Vamos aproveitar as pessoas, amar a nós mesmos sobre as circunstâncias difíceis, amar o nosso próximo, e vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Seja o que for que chegue para nós, Deus vai estar acima disso e Ele é a pessoa mais justa. Nós somos os arquitetos da nossa própria jornada. Não vai ser outra pessoa que vai fazer para nós, somos nós mesmos, tá? Então, espero que eu tenha passado uma boa mensagem de reflexão para vocês. Desejo um ótimo trabalho, ótimas energias para vocês aqui, com os nossos irmãos que vão trazer para nós. Uma boa noite para todos.